Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos Ribas e hoje eu vou responder mais uma dúvida dos meus leitores. A pergunta é: Satanás sabia quem era Jesus? Satanás sabia que o Messias viria. Ele, todos os demônios do inferno, sabiam que Deus enviaria o Messias esperado para redimir a humanidade dos seus pecados. A questão é que o plano de Deus, ele tinha que passar pela situação terrena. Como o pecado entrou na terra por Adão, o pecado deveria sair da terra por um outro homem, que a Bíblia chama de o segundo Adão. Sabendo Satanás que Deus enviaria o seu filho encarnado como homem para poder vencer o pecado, é óbvio que todo o inferno estava à espera de um Messias para poder matá-lo antes que ele pudesse cumprir o plano da salvação. Então, se você for olhar alguns detalhes da Bíblia, na história bíblica, você vai perceber que o relato bíblico ele mostra como que Deus foi sábio nesse processo do plano de salvação. Primeiro relato bíblico, a profecia dizia que o nome do Messias seria Emanuel, que significa Deus conosco. Mas o anjo que apareceu a José em sonho, ele disse que o nome do menino seria Jesus. Jesus significa Ele é Deus. Então, ali já perceba que houve uma mudança de plano estratégica para que ninguém do inferno desconfiasse que o menino batizado com o nome Jesus era o Emanuel. Também nós temos que entender que os demônios, todos eles, não são oniscientes nem onipresentes e muito menos onipotentes. Então eles dependem de uma trama de informações muito grande, muito bem feita, para poder saber o que aconteceria. Jesus foi criado como um menino comum, como um galileu comum, até os seus 30 anos, quando foi até o Rio Jordão para ser batizado. No batismo dele, João Batista, que era seu primo 6 meses mais velho, disse: "Você vem a mim para batizar, sendo que eu é que preciso ser batizado por você?" Aí Jesus chega no ouvido dele e diz: "Deixa por enquanto, João, convém que cumpramos toda a lei." Ou seja, era nítido que eles não queriam que as pessoas soubessem que ele era o Messias. O plano de Deus estava se cumprindo. Enfim, até o final da história nós vamos ver vários relatos de Jesus não dizendo "eu sou Deus", ele dizendo "tu o dizes", ou algo assim. Quando Satanás chegou no deserto na tentação depois do batismo, nas últimas 3 tentações ele diz: "Se você é o filho de Deus, então transforma essa pedra em pão." E Jesus respondeu com a palavra. Depois Satanás pegou Jesus no colo de alguma forma e o levou até o pináculo do templo, até a torre mais alta, e disse: "Atira-se aqui de cima, porque os anjos vão te sustentar." Ou seja, Jesus permitiu ser levado pelo diabo até o alto do templo. Depois esse mesmo demônio levou ele até um deserto, até uma montanha, e disse: "Tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar." Então ele cumpriu ali a profecia de Isaías 53, que diz que Jesus foi como uma ovelha muda ao matadouro e não abriu a boca diante dos seus tosqueadores. Em momento algum o Senhor demonstrou que ele era Deus e que ele era o Messias, porque senão Satanás poderia matá-lo. Ele estava ali 100% Deus e também 100% homem. Em momento algum ele abriu a boca para dizer que ele era Deus, evitando assim que o plano de salvação fosse desmantelado, ou evitando assim que o plano de salvação fosse destruído. Eu quero que você entenda que o projeto de Deus era que Jesus morresse no nosso lugar como um único e perfeito sacrifício pela remissão dos pecados. Os pecados já não tinham mais remissão, os homens já tinham desfeito as ordenanças de Deus, os sacrifícios já eram vãos. Então o Senhor mandou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, o plano da salvação é muito mais estratégico do que nós imaginamos. Qualquer dúvida que você tiver, mande um e-mail para mim, entre nas redes sociais, espalhe esse vídeo pelo WhatsApp, espalhe esse vídeo pela internet. Nós vamos assim edificar o reino. Deus te abençoe.